800 anos nós celebramos este ano em setembro, da recepção dos estigmas de São Francisco. Era 1224, em setembro, naquela festa da exaltação da Santa Cruz. E esse ano, 2024, em setembro, nós celebraremos esses 800 anos. Esses 800 anos em que o Filho de Deus se dignou mostrar a sua imagem também no corpo físico de um ser humano, Francisco de Assis. Então nós estamos aqui num ambiente que nos remete a São Francisco de Assis. No entanto, aqui é conhecido como São Francisco das Chagas. Aqui está a basílica dele, aqui em Canindé, Ceará. No entanto, ele nasceu lá em Assis, na Itália, uma cidade pequena, medieval, ainda hoje permanece com estruturas históricas que nos remetem ao Francisco histórico. Então, aquela estrutura muito antiga remete ao Francisco que viveu lá no século XIII. E aí teve uma vida totalmente dedicada ao Evangelho, de tal maneira que mostrou a figura verdadeira de Cristo ao mundo. Não só por meio das suas pregações, dos seus ensinamentos, mas também o seu próprio corpo mostrou as chagas de Cristo, mostrou o Filho de Deus. Esse Francisco, que nasceu em 1182, que a partir ali de 1203, 4, ele já com 20 anos de idade, colaborando na reconstrução dos muros da cidade que estava em guerra com uma cidade vizinha, Perúdia. Então esse Francisco que vai entendendo os mistérios também do ser humano, e dentro dos mistérios do ser humano ele se encontra com o grande mistério da fé. De tal maneira que, quando é em 1221, ele já está ali elaborando um novo esboço de regra para os seus frades, que essa regra de 1221 não vem ser reconhecida. Em 1223, a Igreja oficializa essa regra de vida para a sua fraternidade. Em 1224, Francisco recebe os estigmas e, assim, em 1226, ele morre. E é por meio da proclamação da morte de Francisco, feita por Frei Elias, que nós vamos sabendo detalhes da vida desse homem de Assis. Inclusive que ele tinha os estigmas e que os últimos 2 anos, esses estigmas ou essas marcas de Cristo no seu corpo derramavam sangue. E em 1228 ele é canonizado no dia 16 de julho. O Papa então faz toda uma pregação e a sua bula de canonização é utilizada pelo primeiro biógrafo, Tomás de Celano, que em 1229 é proclamada essa história da vida de Francisco, essa biografia de Francisco de Assis. Aí então nela nós temos muitos detalhes, desde a conversão de Francisco, ou de Francisco ainda no mundo, sua conversão, a pregação do Evangelho, a sua estigmatização, ou os 2 últimos anos da sua vida, então marcados pelos estigmas, e aí então a sua morte e a sua solene celebração ou proclamação de santo naquela solenidade do dia 16 de julho de 1228, quando ele é proclamado santo. E aí em 1229 já é proclamada esta história ou biografia de Francisco, e agora então a humanidade, não é, tem um modelo de seguimento de Jesus Cristo. O cristianismo, a cristandade, tem um modelo de santo. E a partir daquela biografia de Francisco, nós então poderemos ter ali contato com aspectos, inclusive temáticos, mas também históricos, de quem foi Francisco de Assis. Então, é um momento sempre de revisitar a história deste grande santo, que vamos encontrá-lo crucificado. Sob a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Quando em 1224, lá no Monte Alverne,
Francisco recebeu no seu próprio corpo os estigmas, as chagas de Cristo. Mas o que esse evento tão insignificativo para Francisco tem a ver conosco, na ordem da Igreja, povo de Deus? A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós podemos dizer que aquilo que São Paulo disse, nós encontramos perfeitamente na pessoa do seráfico pai São Francisco. Dentro do contexto da estigmatização de São Francisco, nós precisamos relembrar que Francisco vivia momentos muito conturbados, de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Francisco realmente estava deprimido. Por quê, Frei? Porque já naquela época, muitos sábios tinham entrado na ordem e olhavam para Francisco dizendo que ele já não tinha mais essa capacidade, não tinha essa competência de conduzir a ordem. Tanto que ele renuncia o seu papel de ministro-geral e entrega a outra pessoa. E vai buscar a solidão, a oração e o silêncio. Nós sabemos que Francisco fazia várias quaresmas por ano. E uma delas ele fez em honra a São Miguel Arcanjo. E durante esses 40 dias, poucos dias depois de celebrar a exaltação da Santa Cruz, disse que no alto do Monte Alverne, um lugar lindo, silencioso, com essa angústia profunda no coração de ver os irmãos que já não queriam mais seguir aquele ideal originário. A dor de ver tantos irmãos que já nem mesmo o aceitavam. Francisco se preocupa, se angustia, e em um determinado momento até Jesus pergunta para ele: Francisco, a ordem é tua ou é minha? E Francisco resolve se entregar totalmente. Entregar a obra àquele que lhe confiou, o próprio Cristo. Então Francisco se entrega de corpo e alma. E nessa representação em que Cristo aparece como um serafim com 6 asas, Francisco recebe essa confirmação. Os estigmas no corpo de Francisco é como se fosse uma assinatura de Deus para confirmar que Francisco foi fiel até o fim. Francisco se abraçou ao Evangelho, porque lá no início era exatamente isso que Jesus pedia a ele, para que ele vivesse conforme o Santo Evangelho. E mesmo que já alguns irmãos não quisessem tanto isso, Francisco quis e viveu profundamente, até as últimas consequências, a pureza, a intenção originária do carisma, que é viver o Santo Evangelho. Falássemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos. Celebrar essa festa significa para nós reviver o grande amor de Deus. Deus que encontra em Francisco de Assis essa abertura, que encontra em Francisco de Assis esta simplicidade, a ponto do jovem Francisco levar em seu corpo as marcas da paixão. Em nossa província do Ceará e Piauí, nós temos a alegria de encontrar a fé do nosso povo nos grandes santuários e em todas as fraternidades. Festejando essa festa, nós encontramos o devoto que chega vestido com a roupa de São Francisco para pagar sua promessa. E isso alegra o nosso coração. O nosso povo se identifica com Francisco de Assis, o São Francisco das Chagas. Diante dos seus sofrimentos, diante das dificuldades, eles encontram em Francisco esse referencial, porque Francisco, trazendo as marcas da paixão, os estigmas, Francisco é capaz de transmitir essa alegria, essa felicidade. Não são marcas de sofrimento, não são marcas de dor, mas são marcas do amor. Assim como Cristo ressuscitado ressuscita trazendo as marcas da paixão na alegria da sua ressurreição, assim também Francisco de Assis.
Então, celebrar essa festa é para nós franciscanos do mundo inteiro um convite a retornar, a reviver, a levar para o mundo essa alegria, como rezava São João Paulo II naquela bela oração: Francisco, o mundo tem saudades de ti. Então, que a festa dos estigmas possa recordar ao nosso coração essa alegria de ser hoje no mundo um sinal de paz e de bem. Nos nossos santuários, Sobral, Juazeiro do Norte, aqui em Fortaleza, no Santuário do Coração de Jesus, em Parnaíba, em todas as casas, que nós possamos viver essa festa com alegria, com felicidade. Que São Francisco nos ajude na caminhada da vivência da paz e do bem.